E vamos falar agora de Pacto Federativo. Nós estamos agora em contato com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, e a expectativa agora é em relação à apresentação do relatório e também o quanto que isso poderá propiciar de cortes. Nós estamos falando de vários gatilhos que o governo pretende acionar para viabilizar uma gestão mais eficiente das finanças públicas. Senador, agora mais informações com o senhor. Muito obrigada. Uma boa tarde, por enquanto. Boa tarde, Denise. A satisfação é toda minha. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, o Pacto Federativo, que agora une o que seria a outra PEC dos gatilhos, mas agora é uma relatoria só, é aquilo, em resumo, né, a União cumprindo uma promessa de campanha, traduzido naquela frase do ministro Paulo Guedes: mais Brasil, menos Brasil. Então, a União, assumindo o compromisso de repassar parte dos seus royalties, daquilo que a União arrecada com petróleo, gás, minério, para estados e municípios, no total de 400 a 400 bilhões de reais em 10, 15 anos, mas, por isso chama-se pacto, no acordo com os estados e municípios, e uma lista muito grande daquilo que não se pode fazer com o dinheiro e, basicamente, sobrando para esses novos recursos investimento, para evitar que esse recurso também seja um gasto com um problema nacional, que é o aumento, o gigantismo da máquina pública. Então, basicamente, esses novos recursos, aprovada a PEC, serão para novos investimentos, proporcionando às regiões do Brasil, principalmente as mais pobres, que elas também prosperem. A PEC dos gatilhos, que agora é uma só, é aquela que, em síntese, diz o seguinte: quando a farra com o dinheiro público for tão grande que chegar a comprometer 95% das receitas correntes líquidas, então você aciona o gatilho e fica por um período sem poder contratar, sem poder fazer concurso público, e também tem toda uma lista daquelas brechas que foram arrumando, que significa aumento automático. Todas aquelas listas estarão na nossa relatoria, quer dizer, proibindo o aumento de despesa, para poder reorganizar as finanças públicas. Além disso, a União vai deixar de ser fiadora automática das dívidas que os entes fazem, por exemplo, com Caixa Econômica Federal. Quer dizer, cada um paga a sua conta. Não pode um Estado faz um compromisso, ele não paga quem arca é a União. A União não é uma coisa abstrata. Quer dizer, a União significa que os outros Estados estão pagando a conta de alguém. Então, cada um paga a sua própria conta. Tem mais coisas. As câmaras municipais, por exemplo, do Brasil inteiro, hoje, naquele teto que ela pode gastar com o pessoal, ela gasta até 100% com ativo, porque quando ele vira inativo, não é ela que paga. Então, é uma lei, hoje, que empurra para a irresponsabilidade fiscal. Quer dizer, eu contrato a pessoa presta serviço para mim, mas quando ela se aposenta, não sou eu que pago. Ela vai para o regime próprio, da municipal, quando tem, ou então para o INSS. Então, nada mais responsável que colocar no volume que ela pode gastar com o pessoal, o ativo e o inativo. Também vou apresentar a PEC propondo a diminuição no teto de vereadores, mais ou menos diminuindo 2 vereadores por Câmara Municipal do Brasil inteiro, o que daria mais ou menos 10 mil vereadores, economizando mais de 2 bi, quase 3 bilhões por ano. Bom lembrar que o Congresso Nacional também se incluiu nas reformas. Há uma crítica grande, eu também acho que o Congresso tem muita gordura ainda na estrutura que poderia cortar, mas vamos lembrar que o Congresso, nós estamos com o salário congelado, abaixo do teto, e vai continuar assim. Nós acabamos com o 14º e 15º salário, inclusive o relator dessa matéria pela Câmara Federal, à época, 2, 3 anos atrás, fui eu. A Previdência, que era um motivo de escândalo, a Previdência Especial também, para quem se eleger agora, não tem mais. Quer dizer, o camarada que quiser uma renda maior, ao ele se eleger, ele vai ter que aderir a uma previdência privada, caso ele queira. Então, o Congresso, e também na PEC, vai estar o congelamento das despesas dos 3 poderes por pelo menos 2 anos, congelamento. Então, cada um hoje tem que dar a sua parcela de contribuição, além do fato que nós estamos estudando todas aquelas brechas que permitiram que o Brasil, tendo uma lei do teto salarial, não a cumpra. Então, são várias brechas, e nós estamos na relatoria tampando, vedando,
brecha por brecha, para que o Brasil finalmente tenha uma lei do teto que seja cumprida. Agora, além disso, se você me permite, está me ouvindo? Sim, claro, pode prosseguir, senador. Tá. Bom, além disso, se você me permite, há um mês, e aí dando isso para você em primeira mão, há um mês e meio eu estava consciente com a equipe econômica, com o executivo, de que na minha relatoria estaria a criação do Renda Brasil e, ao mesmo tempo, de onde você vai tirar esse recurso. Como não houve ainda um entendimento entre o executivo, dentro do próprio executivo, então, meio que naturalmente, ela saiu do meu texto. A partir de ontem, a partir do líder Bezerra, que veio ao meu gabinete dizendo, olha, a PEC que pode agora, né, criar recurso para garantir o Renda Brasil e algum investimento de infraestrutura que não dá para parar. Você não pode chegar para uma região como a minha, por exemplo, que é a região mais pobre do Brasil, e dizer, olha, congela a miséria de vocês, eu vou recuperar a economia, daqui 3 anos eu volto a falar com vocês. Não dá para congelar, é como uma família que tem alguém com uma doença grave, não dá para você recuperar a finança da família, esquecendo, então as coisas têm que ir um pouco juntas. Então nós temos um grande desafio. Qual é o desafio? Você tem uma demanda, 2 demandas absolutamente legítimas, dizer, o Brasil de janeiro não será diferente do Brasil de dezembro, então nós temos milhões de brasileiros, cerca de 20 milhões de brasileiros, em janeiro vão continuar precisando do Estado, senão não tem como comer bem, não tem como se alimentar. Né? Então a despesa com esses irmãos, ela vai ser em janeiro maior do que janeiro desse ano. E para você não parar, não congelar a pobreza nas regiões mais pobres do Brasil, você tem que continuar alguma obra que só o Estado tem como fazer, de infraestrutura. Bom, então, aonde arrumar esse dinheiro? Esse é o dilema. Então, agora, de anteontem para agora, está voltando para a minha relatoria, a PEC, é um entendimento, né, que está sendo, de novo, construído, com muita cautela, tanto a criação do Renda Brasil, como também de onde tirar esse dinheiro. Voltando, então, para a minha mão, a questão da desindexação. Então, hoje, ontem, tem sido o dia inteiro de reuniões e tal, e eu disse ao governo e ao pessoal da área econômica, eu não tenho problema, não tenho receio, porque nós temos prioridade. Atender essa demanda de milhões de brasileiros é prioridade. E de algum lugar esse dinheiro tem que sair. De onde você tira, alguém não gosta, mas alguém tem que dar essa notícia. E eu não me importo que seja eu. Eu tenho isso como missão. Então, agora, senador, por isso que o relatório que estaria pronto hoje, sem o Renda Brasil e sem dizer de onde vai sair o dinheiro para o Renda Brasil, então, sem isso, o relatório já estava pronto hoje. Entrando o Renda Brasil e de onde vai tirar esse dinheiro, então aí vai ficar para a semana que vem. Eu espero que hoje teve uma reunião já grande aqui no meu gabinete, com toda a equipe econômica do governo, da área econômica, do Ministério da Casa Civil, enfim, praticamente está alinhavado. Eu vou sair agora para uma reunião com o ministro Onix, para ver a base, quais são os artigos para a gente colocar na PEC, criando o Renda Brasil. Enfim, da minha parte e da parte dos consultores e assessores que eu estou falando, dá para agora, incorporando de novo o Renda Brasil, dizendo claramente de onde vai sair o dinheiro, dá para incorporar isso e apresentar esse relatório na semana que vem. Ok? Agora, senador, dá para voltar àquela ideia que foi lançada pelo ministro Paulo Guedes para garantir os recursos com a revisão de outros benefícios? Se discutiu, por exemplo, o bônus salarial, que o presidente Bolsonaro não endossou essa ideia, ele foi bastante claro contra isso, mas no âmbito do Congresso dá para voltar essa discussão de onde poderiam vir os recursos? Porque é importante a gente lembrar que o orçamento do governo para o ano que vem já está bastante apertado, né? Então, o senhor falou em uma série de medidas, gatilhos, as situações em que o governo poderá contar com a liberação
liberação de alguns recursos. Gasta menos, então tem mais liberação de recursos, inclusive com repasses menores para estados e municípios em algumas situações. Mas isso seria suficiente ou há necessidade de rever determinados benefícios? E uma outra questão, o senhor tem estimativa de quanto se teria de obter de dinheiro para bancar o Renda Brasil da forma como está sendo imaginado pela equipe econômica? Temos. A questão do abono, nós entendemos que há ainda uma margem de diálogo com o próprio presidente. Você tem como, e hoje eu não posso, eu seria leviano de te adiantar aqui uma fórmula, porque não chegamos a ela. Mas o fato é que dá para você falar sobre isso sem atingir aqueles que ganham um salário mínimo. Então é possível sim. Então talvez melhorando um pouco a formatação, possa ser algo que o presidente da República, claro, eu não vou apresentar esse relatório sem antes falar com o chefe do Poder Executivo, é óbvio. É uma questão política, até quando, até onde nós podemos ir. Agora, para você ter uma ideia, só a questão da desindexação, e eu sou, por ideologia, eu sou a favor da desindexação. Economia indexada é uma ideia da esquerda que não dá certo e não deu em lugar nenhum do planeta. Tá? Mas a ideia não é nem você acabar para a vida inteira a indexação, é você desindexar obrigatoriamente por 2 anos e a partir daí você torna facultativo. Então você não está condicionando nem uma coisa nem outra. Os 2 primeiros anos, sim. Né? Até para coincidir com os 2 anos que está proibido contratação, aumento de gastos, nós estamos colocando aí o Congresso Nacional, todos os poderes. Então congela tudo. Passa 2 anos e combate o supersalário. Eu acho que é uma coisa assim, uma chaga. Como é que os tribunais criados para cuidar da conta dos outros não cuida da sua? Quer dizer, como é que um tribunal de contas que fica fiscalizando um prefeito ou um governador para impedir que ele arrume brecha, para, vamos dizer assim, mapear a sua conta, como é que ele próprio arruma brecha para aumentar o seu salário? Como é que o poder que tem que cuidar da lei que nós criamos e coibir o Poder Judiciário no Brasil inteiro, que os outros poderes arrumem brecha burlando a lei, como é que ele próprio arruma brecha? Então, isso envergonha o país. Como é que pode desembargadores em São Paulo continuarem recebendo R$160 mil por mês, ou mais do que isso, estados pobres como o meu, gente do Tribunal de Contas ganhando R$80 mil de salário, isso não tem cabimento. Férias, quer dizer, você tem um servidor que é mais servidor do que outro, não tem cabimento. Quer dizer, você tem uma média de férias no judiciário de 74 dias. Quer dizer, aí a pessoa acumula férias, recesso, aí vem de parte de férias, quer dizer, não tem menor cabimento. Então é hora de todo mundo contribuir. Então, assim, quem me pergunta, você acha que o Congresso podia ajudar mais? Podia, só que se eu for tentar resolver tudo, não resolvo nada. Mas o Congresso está no pacote. Né? Mas só a desindexação garantiria para o Brasil, no primeiro ano, algo em torno de 16 bi, e para o segundo ano, algo em torno de 30 bilhões de reais. Então, não é suficiente, mas é, vamos dizer assim, quase a metade ou mais do que nós vamos precisar. Tem várias ideias que estão postas à mesa. Eu peço a você a gentileza de não avançar muito nisso, porque a gente pode falar de alguma ideia que daqui a pouco não esteja e tenha outra e tal. O fato é que nesses 2 dias voltou para que a gente apresente a PEC do Pacto Federativo com a criação do Renda Brasil e claramente dizendo de onde vai sair esse recurso. Uma outra alternativa é você começar o Renda Brasil não com o valor ideal, começa com um valor menor e já dizendo que para o outro ano você vai aumentar. E vamos lembrar, a proposta, e eu estou indo lá agora há pouco no ministro Onix, é uma passagem. Então, nele, diferentemente do Bolsa Família, você tem incentivos para dele sair. Por exemplo, o sujeito está recebendo o Renda Brasil, ele se empregou, que é o que nós queremos, que é o que o Brasil quer. Ninguém quer, e nenhum pai de família vai se considerar realizado com R$300 por mês, ou 250. Então, o que nós queremos é que isso seja um auxílio
passageiro. Aí, para isso, tem que estar na lei os mecanismos claros de retirada. Então, por exemplo, se ele arrumou um emprego, você tira 100% do auxílio, você está o incentivando a não querer a carteira assinada, como tem hoje. Então, você pode dizer que no primeiro ano ou até o segundo ano ele ainda recebe um percentual. E aí sim, a partir do primeiro ou do segundo ano, que ele manteve, então, um emprego fixo, aí ele abre mão, aí automaticamente ele perde aquele benefício, porque ele não faz mais, ele não precisa mais daquilo. E o Brasil, vamos lembrar, eu sou otimista, porque o Brasil tem potencial, o Brasil tem recursos que muitos poucos países do mundo têm. Então, se nós aprovarmos essas medidas, vem a PEC, que já entrou na Câmara, da reforma administrativa, o Brasil tem tudo para azeitar a máquina, tem um programa de privatização que precisa ser acelerado, que não tem cabimento esse mundo de empresas na mão do Estado brasileiro, é um Estado gigantesco. Então, vou te dar mais um exemplo para os seus telespectadores, seus ouvintes, pessoas que estão nos assistindo. O orçamento do país, 40% dele é para pagar dívida. Dívida pública. Basicamente, essa dívida foi construída por quê? Pelo Estado se agigantando. E 25% é para pagar a folha de funcionário ativo e inativo. Quer dizer, quando você soma as duas coisas, dá quase 80%. Então, veja, o servidor precisa ganhar bem? Precisa. Ele precisa ter condições dignas? Precisa. Agora, é óbvio que o Estado se agigantou tanto que o Estado está comendo a sociedade brasileira, está engolindo o resto do país. Vamos voltar lá para a PEC dos gatilhos. Por que você tem que acionar o gatilho? Porque não é justo que o município, um prefeito com a Câmara, arrebente a finança do município, e aí quem vai pagar a conta são aqueles que compõem a maioria esmagadora do município, que não tem nada com isso. Quer dizer, o que 90% da população tem a ver com o descontrole da prefeitura e com a parceria de uma Câmara Municipal, por exemplo? Então, a mesma coisa é o gigantismo do Estado brasileiro. Então, são medidas que têm que ser tomadas. Você vai ter que aumentar a despesa em algumas rubricas, que eu acabei de mencionar, mas tem, e eu já dizia há um mês atrás, esse é o ideal. O Brasil, agora, senador, no final do ano, dando tranquilidade a quem vai continuar precisando, mas também dando tranquilidade à economia, dizendo de onde está tirando. E um lugar de tirar é do tamanho do Estado brasileiro. Vai ser uma PEC ainda mais ampla. Agora, senador, para encerrarmos, agora tem algum novo prazo para entrega com esse desafio de formatar o Renda Brasil e buscar os recursos necessários? Qual o prazo agora para a entrega do relatório? Tivemos problemas aí no contato com o Márcio Bittar, travou a transmissão dele. Ele falava da proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo, que vai rever uma série de despesas do governo, a possibilidade de acionamento de gatilhos até para limitar pagamentos de salários acima do teto, transferências para estados e municípios, para viabilizar cumprimento de teto fiscal, reequilíbrio do orçamento e agora também com esse desafio de formatar o Renda Brasil. Por isso que eu questionava ele se tem algum prazo, porque o relatório deveria ser apresentado hoje, em princípio não incluiria o Renda Brasil, mas essa decisão foi tomada aí nos últimos dias e ele informou para a gente aqui em primeira mão que agora vai incluir também o Renda Brasil, portanto não vai ser apresentado mais hoje como era a previsão.